Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Romanos 15, 20. Eu e minha esposa Verônica fomos os primeiros missionários a trabalhar numa equipe da Pioneers. Mas quando nós nos interessamos pela organização, não havia sequer o escritório aqui no Brasil. Então tivemos que dialogar com Orlando, sem saber se no final seríamos aceitos ou não. Bem, a minha relação com a PI é antiga. Eu já conheço o Flávio há muitos anos, nós éramos da mesma igreja, Flávio e Veca, e foi o Flávio que me apresentou a PI. Desde o tempo da Igreja das Graças, Presbiteriana das Graças, eu e a minha esposa, nós nos envolvíamos no Ministério de Missões. Sempre tivemos muito contato com missionários, mas foi com a PI que veio o primeiro grande impacto, assim, o primeiro grande choque. Em 2004, a minha experiência foi assim marcante, eu guardo até hoje. Juntamente com um grupo, fomos para Bangladesh visitar na época Flávio e Verônica. E foi muito impactante para mim em todos os sentidos. Eu era jovem, né? Eu tenho 52 hoje, eu tinha pouco mais de 30 anos e a gente fazer uma viagem daqui para o outro lado do mundo, né? Engraçado é que naquela época eu não tinha ainda feito nenhuma viagem internacional. Aquela foi a minha primeira experiência fora do Brasil. E os amigos achavam que eu já tinha conhecido o mundo todo e agora estava me aventurando em viagens exóticas. Mas não, aquela era a minha primeira experiência fora. E a gente pegou um voo, África do Sul, depois Hong Kong, depois Tailândia, para depois chegar em Dakar, lá em Bangladesh. E a gente não ficou só na capital, a gente foi visitar o lugar onde Flávio e Veca moravam. Então nós fomos a uma vila lá no interior, lá numa cidadezinha chamada Rajshahi. E Rajshahi ainda era uma cidade, bem pequena, mas era uma cidade. Mas a gente foi na zona rural de Rajshahi, aonde Flávio e Verônica moravam. Aquilo foi um choque muito grande, porque eu conhecia o Flávio de Recife, né? O Flávio e a Verônica de Recife foram aqueles que se despediram de nós naquele belo culto de envio de 2 missionários jovens que partiam para a Ásia. A gente escuta falar, mas quando você chega numa localidade com problema na questão de água, sem energia elétrica, uma infraestrutura bem precária, e você chega lá e vê, né, seus amigos ali trabalhando e se esforçando para aprender a língua e a cultura, aquilo foi muito chocante, né? Desde o aeroporto, Flávio nos pegou no aeroporto e assim que a gente sai do aeroporto, ele já se comunicando em Bangla com as pessoas, super desenrolado, ele se dedicou e aprendeu Bangla muito rapidamente. Então essa foi a nossa primeira experiência com a PI. Na época, a PI sequer tinha um escritório no Brasil. O Flávio tinha ido pela Pioneers Internacional, escritório Estados Unidos. Logo depois, abriu aqui o escritório da PI. E eu lembro de uma história muito interessante que lembra as origens da PI Brasil. Eu tive a chance de entregar os meus formulários de candidatura pessoalmente nos Estados Unidos. E lá eu encontrei com o diretor de mobilização da época, que fez questão de me passar uma ligação, lá de Orlando. E ali eu, no outro lado daquela ligação, não sabia quem eu iria encontrar, eu acabei falando com uma brasileira, filha de americanos, criada no Brasil, chamada Rachel Dean. Rachel foi a primeira advogada para levar a PI para o Brasil. Eu e Verônica fomos para o campo missionário em 2002 e Rachel continuou seu trabalho. Até que em 2005, um escritório foi formado na liderança do pastor Márcio Garcia, que apontou a Mauri Vassão, outro pastor presbiteriano, como nosso primeiro diretor. Em 2012, a PI Brasil veio para o Nordeste
E a partir de então, outras pessoas passaram a ter um papel fundamental no desenvolvimento da organização. Posso lembrar de Verônica Farias, Eric Lucena, Luiz e Patrícia Bernhoft. Eu estive com a Pioneiros por um período de 7 anos, aproximadamente. A minha história com a Pioneiros, ela começou a partir da minha vinculação com a área do cuidado integral do missionário. Por isso, todo o trabalho que eu fiz nesses 7 anos iniciais da Pioneiros em Recife, tinha sempre uma tônica do interesse pela vida do missionário. Então, eu tinha recebido um convite de um dos diretores de São Paulo para fazer uma representação em Recife desta agência, e eu estava vinculada, e eu estava de saída, na verdade, para a África do Sul para fazer o meu estágio transcultural, para atender melhor os missionários que eu já atendia desde do ano de 2006. Então, a partir daí, nós começamos uma parceria de trabalho com esta ideia de que eu estaria como carro-chefe trabalhando com o viés do cuidado dentro da Pioneiros. E o fato marcante que pessoalmente foi essa viagem. Mas o fato marcante falando da Pioneiros Brasil foi a decisão em 2012 de deslocar a sede da PIAE. Na verdade, nesse processo, a Pioneiros ela deixou de existir como base em São Paulo, escritório em São Paulo, e nós que éramos a representação em Recife, passamos a ser então o único escritório no Brasil. Então foi nessa fase que eu estive ali, digamos, pioneirando a Pioneiros no Nordeste, né, no Recife. A minha experiência com missionários até então era uma experiência de informalidade. Eu recebia em casa, eu promovia jantares, nós tínhamos reuniões de oração, nós hospedávamos os missionários, nós nos comunicávamos com os missionários, trocávamos mensagens, e-mails. Era uma relação próxima, porém muito orgânica e muito informal. Na hora que Flávio nos desafia a trazer a sede da organização para Recife, aí a coisa muda. Porque aí, com isso, vem algumas implicações burocráticas, isso requer uma organização, isso requer estatuto, isso requer assembleia, isso requer todo um aparato que nós não estávamos acostumados. Nós topamos o desafio, nós percebemos a necessidade e entendemos que, para a glória de Deus, faria sentido a organização vir para Recife. E aí foi todo um trabalho de encerrar as atividades em São Paulo e vir para Recife. Imagina só, São Paulo é o lugar do Brasil, é o centro do Brasil, é por onde todo mundo passa. As coisas parecem ser mais fáceis em São Paulo e, de certa forma, são mais fáceis em São Paulo. Quando você toma essa decisão de trazer para Recife uma organização do tamanho da Pioneiros, você está assumindo um risco muito grande. Porque se não der certo em São Paulo, o peso é um. Não dar certo em Recife, o peso é outro. E aí foi um período ali de muita luta, né? Não é da minha natureza essa parte administrativa, essa parte mais formal, legal, documental. Mas aí eu tive muito apoio, Verônica Farias foi uma pessoa muito importante, o Eric também, muito importante, a Patrícia, minha esposa, foi super importante, Dona Heloísa, ou seja, teve um grupo ali que deu suporte, a gente enfrentou o desafio. E nessa época eu tive pessoas que se dedicaram muito comigo, voluntárias, como Vânia, que hoje está no campo, foi uma grande investidora ali no trabalho de escritório comigo. E Deus abençoou esses anos, esses 7 ou 8 anos que eu fiquei na Pioneiros, de modo que
o trabalho com a Pioneiros me ensinou muito. Estando em contato com a liderança internacional e vendo uma agência desse porte lá fora, eu pude crescer no meu trabalho de cuidado integral do missionário, transitando pelos bastidores de uma grande agência internacional e iniciando, tendo o prazer de ser instrumento de Deus no início de uma agência aqui no Nordeste. Na época nós não tínhamos agências no Nordeste, a não ser uma que já existia há alguns anos, mas do porte da Pioneiros, da agência Pioneiros, nós não tínhamos. Então, para mim foi um privilégio trabalhar esses anos, e com as pessoas com quem eu trabalhei, eu guardo muitas lembranças boas. E ficou aquela marca de que o envio está vinculado à responsabilidade de cuidar enquanto esse missionário estiver vinculado à agência. E desde então, a Pioneiros está em Recife, e com a chegada do Flávio, aí ele turbinou o escritório. Então eu e Verônica passamos 14 anos no campo missionário, desde 2002 em Bangladesh até 2016, quando nós retornamos de Calcutá. E retornamos para o Brasil, e aqui eu assumi a direção da PI Brasil. Na época, lembro, a gente servia em torno de 20 candidatos e trabalhadores. E aí algumas coisas aconteceram muito além da nossa capacidade, com o senhor da Seara mobilizando obreiros para a equipe, mobilizando novos trabalhadores, missionários. E hoje é maravilhoso a gente poder ver Eloína e sua equipe servindo cerca de 100 candidatos e missionários. Então, se a gente pensar aí nesse período de 8 anos, né, a gente pode entender que o Senhor trabalhou e agiu de maneira maravilhosa desde o Brasil para diferentes partes do mundo através dessa organização. E a Pioneiros, então, tem crescido bastante aqui de Recife, né? No contrafluxo, contra a maré. Tudo parece caminhar para São Paulo, mas com a Pioneiros foi diferente. A Pioneiros veio para Recife, e de Recife ela se estabeleceu, formou e sedimentou ainda mais a sua base, e daí ela se desenvolveu e cresceu. Dentro do nosso foco como agência missionária, nós podemos dizer que mobilização é todo o processo, né, de despertar, envolver e equipar a Igreja de Cristo para o chamado de Deus, o chamado para os povos não alcançados. E nós cuidamos de todo o processo, né, desde a primeira entrevista até a saída desse candidato, desse missionário para o campo. E nós temos louvado a Deus porque Ele tem enviado pessoas que têm sido tocadas para irem a esses povos que nunca ouviram falar de Jesus. Nesses últimos 2 anos, em parceria com a igreja local, nós enviamos cerca de 12 casais e 5 solteiras para esses contextos diferentes, né? Contextos que precisam ouvir a mensagem do Senhor. E nesse ano, de janeiro a junho, nós já tivemos cerca de 30 entrevistas com novos interessados, pessoas que realmente têm tido esse chamado especial. E como equipe de mobilização, o nosso desafio com esse aumento de novos candidatos, né, chegando até nós, é ter mais pessoas na nossa equipe comprometidas com o reino de Deus, que tenham essa experiência com o trabalho transcultural para poderem caminhar juntos, né, para poderem orientar e estar junto com esses novos candidatos, né, desde o primeiro momento até a saída para o campo. Nós da Pioneiros acreditamos que quem está no campo sabe melhor do que ninguém o que deve ser feito. Por isso, a nossa liderança não está no escritório. Elas são compostas pelas equipes missionárias nos mais diversos lugares. Somos uma família que cuida, desde o primeiro contato do missionário conosco, durante todo o tempo que ele esteve no campo, até o seu retorno. Oferecemos acompanhamento completo através do programa de desenvolvimento e cuidado. O cuidado missionário na Pioneiros é mais conhecido como desenvolvimento de membros, o que reflete bem a nossa missão como departamento, que é fornecer uma estrutura onde o missionário possa estar sempre crescendo em alguma área de sua vida. A nossa jornada missionária começou lado a lado com o nascimento da Pioneiros Brasil, não foi, amor?
Deus nos chamou para o Ministério Transcultural em 1991. Nós nos casamos, fomos para o seminário, depois retornamos para a nossa igreja local lá no final de 97. Depois de 12 anos já como pastor de igreja em Aracaju, eu fui participar de uma conferência missionária em Caruaru. Foi nessa conferência que eu encontrei o estande da Pioneiros, que nem existia oficialmente ainda no Brasil. Então, Deus usou a Pioneiros para reacender a chama missionária no nosso coração. A Pioneiros abriu as portas para cumprirmos nosso chamado. Eu lembro que menos de 6 meses depois desse encontro, nós visitamos pela primeira vez a Rússia. Tudo isso por causa da visão e do apoio da PI Brasil. Isso mesmo, nós nos apaixonamos pela Pioneiros e passamos pelo primeiro programa de orientação de candidatos lá em 2004. No dia 27 de julho de 2005, nós chegamos então no Quirguistão e desde então temos a honra de fazermos parte da família Pioneiros, sendo a primeira família enviada pela PI Brasil. Olá, meu nome é Prakash. Meu nome é Koshi. Nós somos trabalhadores no sul da Ásia, junto com essa incrível organização chamada Pioneiros. A nossa história começou alguns bons anos atrás, quando em certo período nós já estávamos na Ásia, contudo tivemos um problema, tivemos que retornar ao Brasil, e nesse retorno, na providência do Senhor, nós pudemos nos conectar à organização. E desde então nós temos experimentado o reino dos céus expressado através de diferentes pessoas, de diferentes históricos, diferentes igrejas, mas com um único foco, a glorificação de Deus no meio aos povos não alcançados. Então para nós foi assim, foi um acolhimento tanto para nós, quanto para os nossos filhos, para Maia, para o Levi, na preparação, durante toda essa caminhada de preparação, do pré-campo, o envio, a chegada ao campo, o trabalho em equipe, toda a orientação necessária que nós recebemos lá, e também agora, no nosso retorno para a nossa pátria, no momento também de certa dificuldade familiar, devido à questão médica da minha filha, e nós nos sentimos muito, muito abraçados. Então nós temos experimentado realmente uma família que cuida, que não só envia, mas também cuida no campo, e quando é necessário voltar ao ponto de partida, também zela pelo nosso coração, pelo nosso espírito, como uma família. Então nós louvamos ao Senhor, somos muito felizes e gratos por fazer parte dessa bela história que estamos escrevendo juntos. Esse apoio, ele vem de diversas formas. Ele vem através da preparação, do pré-campo, onde os missionários são orientados, onde é feita uma checagem. No período do campo, quando ele está lá, sempre na equipe vai ter uma pessoa que vai fornecer esse cuidado para o missionário. E também no seu regresso, né? O apoio, o acolhimento, os momentos de debriefing, comunicar-se com a igreja enviadora, todos esses processos, a Pioneiros está trabalhando com o seu missionário e também encorajando ele a sempre desenvolver uma área de crescimento na sua vida. Pioneiros Brasil é esse abraço que acolhe a gente, que nos recebe e nos orienta, nos aconselha. Então a gente tem vivido isso ao longo dos anos junto à organização. Eu lembro que assim que a gente voltou para o Brasil, nosso primeiro período no campo na Ásia, com muitas dores, muitas dificuldades, eu consigo lembrar bem ali naquele escritório, um fundo ali, alguns banners, algumas coisas de alguns países, o Flávio lá sentado com aquele olhar sereno dele. E eu lembro que ele olhou para a gente e ele falou assim: primeiro, como vocês estão? Essa foi a grande pergunta e foi muito interessante, porque ele não queria ouvir. Não que não seja importante, era também. A gente teve a oportunidade de compartilhar sobre o serviço, sobre o ministério, mas ele primeiro queria ouvir o nosso coração, ele cuidou do nosso coração ali. E logo depois ele falou: eu entendo vocês. E essa frase tocou profundamente a gente. E naquele momento a gente entendeu que a gente teria um lugar onde seríamos cuidados, aquele lugar que, assim como o Mestre, não olha apenas para o que nós temos a dar. O Senhor Jesus, ele deseja mais do que as nossas mãos, ele deseja o nosso coração no serviço. E é isso que a gente tem visto na base. Essa equipe de base, a liderança, tem seguido essas direções do Senhor para a glória dele, pela graça dele. E fomos acolhidos ali, fomos recebidos.
E logo depois de um período, aconteceu um treinamento ainda mais intenso na língua, que é uma outra característica muito forte, esse respeito também à cultura, essa estratégia no alcance, falar na língua local, se identificar com o povo local, e chegando no campo ali com uma equipe local, também nos abraçando, nos recebendo, a gente ali trabalhando juntos a questão do choque cultural e de tantas coisas. Foi um presente para a gente, esse lugar de comunhão, esse ambiente de graça, e temos visto isso na PI, essa hospitalidade, esse acolhimento, essa intencionalidade no preparo, desde aqui da base até no envio, a chegada no campo e permanência no campo. Então a gente tem visto que realmente ao longo dos anos o sobrenatural não é apenas chegar e ir, é permanecer. Isso tem sido extraordinário, né? E como base, a gente tem visto aqui no Brasil esse suporte tão intencional aos que estão e ainda aos que virão. Então louvamos a Deus por ser parte disso, dessa organização que recebe e que abraça e que também orienta e direciona junto à igreja local, junto aos líderes locais, que a responsabilidade do envio está na igreja local, mas a gente tem visto a Pioneiros como esse suporte para esses líderes. E esperamos que muitos anos ainda venham, muitos anos venham para a glória do nosso Deus, para que todos os povos o adorem, esse é o objetivo, e que a tarefa seja completada para a glória de Deus. E que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício na cruz, por nós e para aqueles que estão em meio aos povos não alcançados. Mas para todo esse apoio, a Pioneiros ela também enfrenta alguns desafios na área do cuidado. Hoje nós precisamos ampliar a nossa rede de profissionais, onde nós podemos ter diversos profissionais oferecendo suas profissões para servir aqueles que estão lá na ponta da lança. Queremos criar e ampliar a nossa rede que hoje está bem restrita somente com profissionais da área da saúde mental, mas nós temos outras áreas que podemos implementar e ampliar essa rede. Outro desafio bem interessante que nós temos orado também é para um local adequado, onde nós podemos receber esses missionários de uma forma com mais qualidade, de uma forma mais tranquila, onde eles podem ser ouvidos com mais atenção e com um tempo maior, estando aqui na nossa base, para que a gente possa dar esse suporte melhor presencialmente para eles. O Ministério de Oração da base da Pioneiros Brasil existe especificamente para orar pelos nossos missionários. Ele está à disposição dos nossos irmãos e recebe mensalmente esses pedidos de oração, esses motivos de oração. Como base, a gente se reúne, a gente ora, a gente compartilha, mobiliza a oração por cada um desses irmãos e pelos seus desafios no campo. O Ministério de Intercessão da base da Pioneiros, ele tem como propósito principal interceder pela vida dos nossos missionários de campo, dar cobertura espiritual para os muitos desafios que eles enfrentam, né, enquanto eles entram em território que ainda não foi alcançado. A nossa equipe de oração se reúne mensalmente com os nossos missionários de base para compartilhar os motivos de oração, para interceder pessoalmente e de uma maneira direcionada pelos desafios que são compartilhados por eles. Nós também estamos envolvidos como missionários de base com os projetos aqui da base, orando, intercedendo, buscando a face do Senhor, buscando a sua vontade. O Ministério de Intercessão aqui da base da Pioneiros Brasil, ele existe para orar, interceder por campos não alcançados, seus missionários, para cobrir espiritualmente todo esse trabalho de avanço do reino de Deus. Sabemos que estamos adentrando num ambiente que não é apenas físico, mas espiritual, e aí o Senhor nos compele a usarmos essas armas espirituais. É para isso que nós intercedemos, para que o Senhor, através dos seus missionários, ele avance
nesses lugares e entre esses povos não alcançados. Então é para isso que o Ministério de Intercessão trabalha, né? É isso que a gente faz, é isso que arde no nosso coração. Estarmos intercedendo pelos nossos missionários e pelo avanço missionário nesses locais, onde o Senhor ainda não é conhecido. Um dos grandes desafios que encontramos enquanto ministério de oração são os obreiros. A seara sempre é grande, né? E os obreiros poucos. Então, buscar encontrar essas pessoas que têm um coração na intercessão, compromisso de separar tempo, né, para estar orando, para estar intercedendo pelos nossos missionários, pelos seus campos, hoje se configura o nosso maior desafio. O Ministério de Cuidado com os Filhos de Missionários tem o objetivo de servir as famílias de missionários que seguem para o campo, num ambiente tão desafiador para a criação de filhos. O nosso objetivo, enquanto ministério, é auxiliar, é servir essas famílias para que elas possam desenvolver a sua vida familiar em campos, em locais tão desafiadores. O nosso desejo é que essas famílias cumpram com o chamado do Senhor, sem que seus filhos sofram, mas que sirvam com eles também com alegria, e que possam crescer como crianças, jovens e adolescentes que amam ao Senhor. O grande desafio que enfrentamos hoje é encontrar pessoas que primeiramente desejem servir, tenham um coração voltado para o trabalho com filhos de missionários, que tenham capacidade e habilidades, né, trabalhadas por Deus para compor uma equipe que trabalha no âmbito da educação, da psicologia, da saúde física, do aconselhamento bíblico. É um trabalho muito profundo e que envolve muitas facetas, né? Que é a complexidade de uma família e uma família que serve em campos tão desafiadores. E nessa parte da comunicação da Pioneiros, o Senhor vem fazendo muitas coisas nos últimos 20 anos. E nos últimos 2 anos a gente tem muitas histórias para contar para vocês, como avanços nas redes sociais, alcance que a gente vem fazendo, a nossa constituição da nossa identidade visual, nossa marca que teve mudanças, que a gente vem compartilhando isso com vocês, mas também pessoas que o Senhor levantou para estar aqui conosco, pessoas que estão diante da câmera, mas também estão nos bastidores dela, vocacionados, pessoas que o Senhor levantou, que têm competências técnicas para servirem ao reino, para servirem a Deus. Então, nesses últimos anos, o Senhor vem fazendo muito, então, com os seus dons e talentos. Então, se você, a gente tem muito para comemorar, mas também tem muito a fazer. Deus, Ele trabalha, Ele tem um chamado para você. Então, se tem teus dons e teus talentos que Deus te preparou, que Deus te vocacionou, e você não sabe como fazer, se você é profissional dessa área, a comunicação está precisando de você, a Agência Pioneiros precisa de você, o Senhor, Ele tem muito ainda aqui e Ele pode estar te chamando nesse momento. Então, vem fazer parte da agência, vem fazer parte desse universo transcultural de missões que a gente está precisando de você. Então, a gente tem muito para comemorar, mas o Senhor e nós, na verdade, ainda precisamos muito de você. Precisamos de parceiros que invistam nesse modelo pioneiro de cumprir a tarefa remanescente, de cumprir a missão do Senhor Jesus. Quando você apoia a Pioneiros, você fortalece líderes locais que conhecem as reais necessidades do campo, sustenta missionários desde o treinamento até o campo e garante o cuidado integral daqueles que dedicam a vida à missão de Deus. Ser um parceiro pioneiro é muito mais do que um apoio. É ser parte essencial para que o Evangelho chegue onde ele ainda não é conhecido. Junte-se a nós. Estar na Pioneiros tem sido uma das maiores alegrias para mim. Fazer parte de uma organização impregnada de paixão por Deus e sua glória e viver as expectativas que Ele continuará fazendo me enche de alegria e isso é maravilhoso demais.
eu venho acompanhando de perto o desenvolvimento orgânico da Pioneiros no Brasil. E como todo organismo vivo, a nossa organização ela continua crescendo e sendo construída por Deus através de um grupo de líderes piedosos e visionários que são usados como instrumentos do Senhor para a transformação de vidas e cumprimento do mandato do Senhor em levar o Evangelho para aqueles que ainda não o conhecem. É uma caminhada desafiadora, com obstáculos vindos da própria força de crescimento. E é como a gente diz, é arrumar o trem enquanto ele caminha. Mas tudo isso tem nos feito crescer em um aprendizado criativo e nos leva a superar estruturas e até mesmo métodos de forma responsável. Isso é bem a cara da Pioneiros, fazer parte e faz parte de um dos nossos valores, flexibilidade e inovação. 20 anos, celebra o início da jornada de uma vida e de uma idade adulta, e há muito que festejar, mas também há muito para se fazer. Os missionários brasileiros, enviados por suas igrejas e apoiadas pela Pioneiros, chegaram em 30 grupos étnicos e em 23 países, em 26 línguas. Isso é um marco para a glória de Deus, e nós que respiramos em nosso dia a dia a missão de enviar bem, só louvamos a Deus por tudo isso. Nosso time de base são trabalhadores comprometidos em fé, obediência e a uma obediência sacrificial. Cada um deles na mobilização, no cuidado integral do missionário, na área de finanças, no cuidado com filhos, segurança, treinamentos e intercessão, comunicação. Eles têm se esforçado no seu melhor para o envio de trabalhadores chamados aos lugares longínquos e desafiadores, onde não há conhecimento do Senhor Jesus. E vocês poderão ouvir um pouco de cada um sobre os seus desafios e aquilo que eles enfrentam. Mas hoje celebramos cada conquista, seja ela pequena ou grande, cada mínima inovação implementada, cada mudança que são necessárias para ajuste, cada equipe que é formada, cada voluntário que oferece seus dons e talentos para nos auxiliar, cada joelho que se dobra para orar por nós. Celebramos tudo o que ainda vem e que está por vir e que esteja estruturado, e celebramos os planos de Deus que nos permite realizar cada uma dessas coisas. Com a ajuda de Deus e dos irmãos, olhamos para a frente com entusiasmo, sabemos que há muito a ser feito, mas estamos prontos para escrever os próximos capítulos da história da Pioneiros Brasil, que como parte do corpo de Cristo trabalha em harmonia com a Igreja do Senhor na tarefa da evangelização mundial, a fim de que o Senhor Jesus seja glorificado em todas as etnias, em todas as línguas e povos do mundo inteiro. Que Deus nos abençoe. Que privilégio é poder continuar servindo com a Pioneiros e com as pessoas que fazem a organização. Parabéns pelos nossos 20 anos, Pioneiro. E se você que está nos ouvindo, Deus tem falado ao seu coração, nos procure para conversarmos, poderemos te orientar e caminhar junto com aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Que Deus te abençoe. Ao longo desses 20 anos, a Pioneiros Brasil tem enviado muitos missionários para muitos lugares e etnias. Temos todos os motivos para comemorar. Queridos, agradecemos a Deus por nos inspirar e guiar em nossa jornada com a Pioneiros. É imenso prazer e privilégio servir ao Senhor. Somos gratos também por cada um de vocês, amigos, mantenedores, intercessores e parceiros que têm apoiado a missão de Deus com tanta generosidade e confiança. Deus vos abençoe. Fazemos nossas as palavras do missionário William Carey quando disse: certamente vale a pena nos colocar com toda a nossa força para promover a causa e o reino de Cristo. Parabéns, pioneiros, pelos seus 20 anos.